Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Alô, galerinha aí do Anatocast, beleza, pessoal? Muito bem-vindo a mais uma Anatoaula aqui com vocês, olha, no nosso canal Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Beleza aí, galera? Olha só, mais uma vez, já vou deixando aqui para todos vocês, olha, os nossos canais de comunicação. Você pode entrar em contato com a gente. Eu já tenho o nosso Instagram, e-mail, site, WhatsApp, o Telegram, que é um grupo público, tá joia? Você pode entrar aí à vontade e ficar recebendo aí as nossas atualizações do nosso canal. Beleza? Ei, e você que está conosco aqui mais uma vez, aproveita, antes da gente começar a nossa aulinha de hoje, vou fazer um pedido, tá joia? Então vai aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, para você ficar recebendo aí sempre as nossas atualizações. Beleza, galerinha? Então vamos começar nossa aulinha de hoje. Olha só, a nossa anatoaula de hoje é mais uma vez sobre os músculos do antebraço. E com essa aula a gente finaliza a região do antebraço. Então nessa aulinha de hoje a gente vai falar sobre os músculos da camada profunda da região posterior do antebraço, tá já? Para você que gosta de curtir aí o nosso programa de podcast, já deve ter escutado, né? Esse foi um assunto trabalhado na nossa segunda temporada, no episódio de número 5 da segunda temporada do nosso Anatocast. Para você que ainda não sabe, está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E para você que não sabe ainda, nós temos um canal de podcast. Tá vendo aí todos esses tocadores? Aproveita, acessa lá, procura pelo Anatocast, e você vai encontrar já as 3 temporadas dessa nossa conversa anatômica que nós temos lá. E você vai curtir aí os episódios que já estão lá disponíveis no Anatocast, beleza? Mais uma vez, para você que está chegando pela primeira vez aqui, olha quem eu sou. Eu sou o professor Vitor Caiafo, sou professor adjunto aqui de anatomia da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, aqui na cidade de Caruaru. Tá joia, galerinha? Então, ó, vem com a gente para a nossa aulinha de hoje, beleza? Olha só, nessa aulinha de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre os músculos da camada posterior, ou melhor, da região posterior, e em especial nessa aula de hoje sobre os músculos da camada profunda do antebraço, tá joia? Então vamos falar sobre as nomenclaturas, fixações proximais e distais, movimentos e inervação, ó, de todos esses músculos aqui para vocês, olha. Supinador, ok? Músculo supinador, o músculo abdutor longo do polegar, o músculo extensor curto do polegar, o músculo extensor longo do polegar e ainda o músculo extensor do dedo indicador. Então vamos comentar sobre todos esses músculos agora aqui nessa nossa anatoaula. Beleza? Fica ligado e acompanha com a gente aqui. Olha só. Começando então pelo músculo supinador, mais uma vez, é um músculo localizado na região posterior do antebraço e numa camada um pouco mais profunda, tá joia? É um músculo importante, como o seu próprio nome diz, ele deve realizar então o movimento de supinação. Exatamente, é um músculo importante para a realização desse movimento de supinação. E olha só, de onde esse músculo vem, para onde esse músculo vai, ok? Então, qual é a sua fixação proximal e a sua fixação distal? Olha, a gente observando aqui já pode notar que ele tem uma fixação aqui, por exemplo, no húmero, ó, e numa partezinha aqui, ó, proximal da una. Então, ó, é um músculo que se fixa, por exemplo, no epicôndilo lateral do húmero, tá certo? E também se origina prioritariamente no epicôndilo lateral do húmero. Alguns autores também incluem essa outra fixação aqui, ó, na região proximal da una, e esse músculo se insere na face lateral, aqui, ó, do terço proximal do rádio. Tá certo? Então, como o próprio nome já diz, esse é um músculo que executa o movimento de supinação do antebraço. Ei, você já viu um outro músculo super importante que a gente tem na região anterior do braço? Se você não viu, dá uma pausa aqui. Vai aí na nossa playlist de segunda temporada e observa lá e assiste a aula de músculos do braço. Nos músculos do braço, na sua região anterior, um deles chama-se músculo bíceps braquial. E a gente comentou lá nessa aulinha de músculos do braço que a principal função hoje do músculo bíceps braquial é realizar o movimento de supinação de antebraço. E quando o seu antebraço está em posição supino, aí o bíceps braquial também é o principal músculo flexor do antebraço. Mas ele executa um movimento importantíssimo de supinação do antebraço.
E juntamente com o músculo bíceps braquial, a gente tem aqui agora o músculo supinador, que também executa, olha o movimento aqui de supinação do antebraço. Olha, o movimento de supinação de antebraço, normalmente a gente realiza esse movimento deixando o cotovelo, a articulação do cotovelo, aproximadamente em 90 graus aqui de flexão, e agora a gente faz essa rotação no antebraço. No caso do movimento de supinação, a gente faz uma rotação no antebraço, de modo que a nossa palma da mão fique voltada para cima, como mostra aqui, ó, a animação, ó, o cotovelo em aproximadamente 90 graus aqui de flexão e o movimento, ó, rotacional aqui do antebraço, de modo que a palma da mão fique voltada para cima. Esse é o movimento de supinação, um importante movimento realizado pelo músculo supinador, que atua em conjunto com o músculo bíceps braquial. Beleza aí? Músculo supinador? Tranquilo? Ótimo. Então, qual é a inervação do músculo supinador? Ei, assim como todos os músculos da região posterior do antebraço, todos eles são inervados pelo nervo radial. O nervo radial é um ramo terminal de uma estrutura nervosa que nós temos aqui próximo da região do pescoço, chamado de plexo braquial, que é um emaranhado de fibras nervosas, de onde partem alguns nervos super importantes, como por exemplo o nervo radial, e esse nervo desce inervando toda a musculatura posterior do braço e também da musculatura posterior do antebraço. Então, inervação do músculo supinador, nervo radial. Beleza aí, galera? Nervo radial, músculo supinador, alguma dúvida? Se tiver, vai aí nos comentários, deixa sua pergunta ou interage com a gente nas redes sociais através daqueles canais que a gente mostrou lá no início e a gente responde para vocês da melhor forma possível. Beleza? Vamos seguindo nossa aulinha de hoje. Próximo músculo, olha, abdutor longo do polegar. Ei, já é de se supor que tipo de movimento esse músculo vai fazer. Olha o nome dele, abdutor longo do polegar. Ele deve realizar o movimento de abdução do dedo polegar. E como ele se diz abdutor longo do polegar, deve ter um outro músculo abdutor curto. E a gente vai ver lá numa outra aula, que é na aula dos músculos da mão, que tem lá na mão um músculo abdutor curto. Mas esse é o abdutor longo. E a gente já comentou em outras videoaulas, em outras anatoaulas que você pode encontrar aí nas nossas playlists, que quando os músculos têm normalmente um longo e um outro curto, e quando esses músculos se direcionam para os dedos da mão, normalmente os músculos longos tendem a se fixar nas falanges mais distais. E os curtos tendem a se fixar nas falanges médias. Esse caso do abdutor longo do polegar ele é uma exceção. Ele é um músculo um pouco diferenciado nessa relação de se fixar nas falanges distais ou médias, ou ainda proximal, no caso do polegar, porque esse abdutor longo do polegar se fixa aqui, ó, na porção mais lateral, ó, do primeiro metacarpo. Então, o abdutor longo do polegar tem como suas fixações proximais e distais, ó, a sua fixação proximal, ó, na face posterior da una, no rádio e na membrana interóssea. A gente consegue ver isso aqui, ó, na face posterior da una, pega uma parte do rádio aqui quando ele passa pelo rádio, ó, e também na membrana que fica aqui entre o osso do rádio e da una, que é chamada de membrana interóssea. Esse músculo desce, ó, pela região posterior do antebraço e se fixa aqui, ó, na face lateral, ó, da base do primeiro metacarpo. E quando esse músculo se contrai, então vai tracionar o dedo do polegar, ó, para fazer o movimento de abdução. Ei, lembra que existe aí próximo do dedo polegar uma articulação importantíssima, que é a articulação aqui, ó, trapézio metacarpal. Ou tem gente que chama de carpometacárpica do polegar, que é uma articulação aqui, ó, sinovial do tipo selar. Ela é biaxial e é extremamente importante para dar a liberdade de movimento que o nosso dedo polegar ele apresenta. Se você tem dúvida nessa articulação trapézio metacarpal, mais uma vez, ó, dá uma pausinha, vai aí na nossa playlist da segunda temporada, que tem uma aula lá só sobre essa articulação, que é a articulação trapézio metacarpal. Tá certo? Você vai lá, assiste um pouquinho, entende o movimento dessa articulação,
para poder entender, por exemplo, o movimento que esse músculo executa sobre o dedo polegar. Tá certo? Então a gente tem aqui as origens, né? A origem ou a fixação proximal desse músculo abdutor longo do polegar, e aqui a nossa inserção do músculo abdutor longo do polegar. Tá certo? Então, sabendo de onde esse músculo vem, para onde esse músculo vai, a gente consegue então identificar o movimento que ele faz, que é o movimento de abdução do dedo polegar. Então a gente tem aqui na imagem, ó, na animação, destacado nessa coloração azul, o movimento, ó, o músculo abdutor longo do polegar, e aqui ó, a animação mostrando o movimento de abdução do polegar. O movimento de abdução do polegar. Esse é o músculo abdutor longo do polegar. E como esse músculo é inervado, mais uma vez, assim como todos os músculos desse grupamento posterior do antebraço, esses músculos são inervados pelo nervo radial. São inervados pelo nervo radial. Beleza aí? Esse é o músculo abdutor longo do polegar. Do ladinho dele, bem próximo do músculo abdutor longo do polegar, tem um outro, olha o nome dele, extensor curto do polegar. Ei, extensor curto do polegar. Olha aqui, ó, extensor curto do polegar. Então, ó, o músculo extensor curto do polegar atua conjuntamente com o outro, que tem um nome bem parecido, que é o extensor longo do polegar, que a gente vai ver logo na sequência. Então, essa imagem aqui mostra, ó, aqui a gente tem o extensor curto, e logo em seguida a gente vai ver o extensor longo, que é esse que está aqui, ó, numa coloração mais acinzentada, mas que a gente vai ver nos próximos slides, tá joia? Então o músculo extensor curto do polegar, ele tem uma fixação proximal, ó, no rádio, principalmente, ó, na face posterior do rádio e também na membrana interóssea. Olha a membrana interóssea aqui nessa imagem mostrando, tá joia? Então a gente tem aqui, ó, na face posterior do rádio e da membrana interóssea e vai se inserir aqui, ó, na face posterior da base da falange proximal do polegar. Olha ele aqui, ó, na base da falange proximal do polegar. Ei, olha o nome do músculo, extensor curto do polegar. É de se supor que esse músculo execute que movimento? Extensão do polegar, obviamente. Extensão do polegar. Olha a animação mostrando aqui o destaque do músculo extensor curto do polegar, aqui nessa coloração azulada, tá joia? E ele executando aí o movimento, ó, de extensão do dedo polegar. Extensão do dedo polegar. Esse é o músculo extensor curto do polegar, que também é um músculo dessa região posterior do antebraço. Ei, e por ser um músculo da região posterior do antebraço, possui a sua inervação oriunda a partir do nervo radial. A partir do nervo radial. Tá joia? Então, assim como todos os músculos, todos os músculos da região posterior do polegar, o músculo extensor curto do polegar. Ei, da região posterior do antebraço, do polegar não. Como todos os músculos da região posterior do antebraço, o músculo extensor curto do polegar também é inervado pelo nervo radial. Beleza, galerinha? Vamos embora para mais outro músculo. Ou agora, músculo extensor longo do polegar. Olha, a gente acabou de falar sobre o extensor curto do polegar, que é esse pequenininho que está aqui, ó. E agora a gente vai falar sobre o músculo extensor longo do polegar. Como o próprio nome diz, é maior, tem um comprimento maior porque ele é mais longo, tá certo? E é um músculo extensor, porque deve atuar juntamente com o extensor curto, executando o movimento de extensão do polegar. Então, olha ele aqui nas duas imagens, mostrando, ó, partindo desde a região da face posterior da una, pela membrana interóssea, e se fixando lá na base da falange distal do polegar. Olha aqui a imagem mostrando novamente a sua origem, ó, na face posterior do terço mais distal da una e também na membrana interóssea, e se fixando distalmente, ó, lá na face posterior da base, ó, da falange distal do polegar. Da falange distal. Ei, lembra que eu falei quase agora, no início aí da nossa anatoaula, que normalmente os músculos longos tendem a se fixar nas falanges distais. E os músculos curtos tendem a se fixar nas falanges médias, ou no caso do dedo polegar, na falange proximal. É o que acontece aqui nesses dois músculos. O extensor curto do polegar se fixa na base da falange proximal do polegar, e o extensor longo, esse que a gente está vendo agora, se fixa na base da falange distal do polegar. Como ele é mais longo, ele segue um caminho mais distal para se fixar mais distante
lá na região da falange distal. Beleza aí? E, mais uma vez, olha o movimento dele, extensão do polegar. Olha ele aqui, ó, em destaque, e nessa coloração azul, o músculo extensor longo do polegar, executando o movimento de, ó, extensão do dedo polegar. Então, são dois músculos que agem conjuntamente. Tanto o músculo extensor curto do polegar, como o músculo extensor longo do polegar. Os dois atuam conjuntamente para realizar o movimento de extensão do polegar. Tá joia? E, mais uma vez, como ele é inervado, tenho certeza que você já vai saber a resposta, pelo nervo radial, porque esse é um músculo que, juntamente com os outros que a gente acabou de falar, se localiza na região posterior dos músculos do antebraço, da região do antebraço. E todos esses músculos dessa região são inervados pelo nervo radial. Pelo nervo radial. Beleza, galera? Esse foi o músculo extensor longo do polegar. Ainda tem outro, ó, que é o músculo extensor do dedo indicador. Ei, pelo próprio nome, já é de se supor o que é que ele faça. Ele faz o quê? Extensão do dedo indicador. Extensão do dedo indicador, tá certo? Então, só olhando aqui para as nossas imagens, também a gente já pode entender e ver quais são as suas fixações proximais e distais. Olha a imagem, olha. O músculo está vindo aqui, ó, da face posterior da região mais distal, ó, da una e parte da membrana interóssea. Ó, da face mais distal, do terço mais distal, da face posterior, já que ele é da camada da região posterior do antebraço. Ó, na face posterior do terço mais distal da una e membrana interóssea. E ó para onde ele vai, ó. Ó o caminho do tendãozinho dele, ó. Vai lá para expansão extensora do segundo dedo. Para fazer o quê? Puf! Extensão do dedo indicador. Então, olha, ele é fixado, ó, na face posterior, tá vendo aí, ó, do terço distal da una e também na membrana interóssea, da una e também da membrana interóssea, e vai se inserir lá no dedo indicador, ó, na expansão extensora do dedo indicador, que é o nosso segundo dedo, já que a contagem dos dedos da mão, ela é no sentido látero-medial. Então, o polegar é o primeiro dedo, o indicador é o segundo dedo, o dedo médio é o terceiro, e por aí vai. Quarto dedo, quinto dedo, tá certo? Então, ele se fixa na face posterior, aqui, ó, do terço distal da una e também se fixa na membrana interóssea, isso, a sua origem, a sua fixação proximal, e ele se insere distalmente na sua fixação distal ou na sua inserção na expansão extensora do segundo dedo. E qual é o movimento que esse músculo vai fazer? Olha ele em destaque aqui, ó, numa camada um pouco mais profunda, ele em destaque aqui na cor azul, ó, ele vai executar o movimento de extensão do segundo dedo, ou extensão, ó, do dedo indicador. Olha o tendão dele chegando aqui, olha, na coloração azul, tá vendo? Então, ó, ele faz o movimento de extensão do segundo dedo, ou extensão do dedo indicador. Extensão do segundo dedo, ou dedo indicador. Esse é o músculo extensor do dedo indicador. E mais uma vez, tenho certeza que você já está cansado de me ouvir falando que a inervação desses músculos da região posterior do antebraço é o nervo radial. Ei, eu tenho certeza que se essa pergunta cair na sua prova, você não vai errar. Qual é o nervo que inerva os músculos da região posterior do antebraço? De cara, a resposta é nervo radial. Nervo radial. Beleza? Então, o nervo radial é o nervo que inerva toda essa musculatura aqui, ó, da região posterior do antebraço, e não é diferente com o músculo extensor do dedo indicador. Beleza, galerinha? Tranquilo aí? E a gente vai chegando, ó, ao final de mais essa nossa aula. Mais aqui, ó, referências para vocês, nosso podcast, algumas videoaulas de alguns colegas aqui do YouTube. Beleza, galerinha? Então, ó, mais uma vez, essa foi a nossa aula de músculos do antebraço, os músculos em especial da camada profunda da região posterior do antebraço. Ei, agradecemos muito a sua presença aqui no nosso canal, você que ficou conosco até agora no final da aula. Mais uma vez, se gostou da nossa aula, curte, dá um like aí no nosso vídeo, divulga para os seus colegas, se inscreve no nosso canal e ativa os sininhos das notificações para ficar sempre atualizado aqui com as novidades do nosso canal, tá já? Essa foi mais uma Anatoaula aqui do nosso canal, olha, AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.